Dou as boas-vindas a vocês, em nome da comissão organizadora do 4º Encontro Internacional do GeoGebra em Língua Portuguesa. Agradeço mais uma vez a presença e participação de todos, né? E agradeço a minha equipe de apoio aqui, que estaremos com o Felipe Castro, Felipe Franco e ele aqui. Há algumas orientações para o bom andamento desta sessão. Tá? Eu peço que desabilitem os microfones e suas câmeras para que tenhamos, acho que alguma coisa, tá? Para que tenhamos uma boa audição dos trabalhos que serão apresentados, né? Evidentemente, como for a vez do debate, né, vamos desabilitar. E uma coisa muito importante, durante a exibição dos vídeos, não poderá haver intervenções ou perguntas de nenhum participante. Isso ocorrerá no tempo de debate. Combinamos também que, após a exibição do vídeo, teremos 10 minutos para perguntas e respostas dos autores. Então, vamos dar início com o primeiro vídeo. Eu vou compartilhar a minha tela. Espero que dê tudo certo aqui. Vamos ver se eu vou na ordem certinha. Qualquer coisa. Não, não é esse. É esse aqui o primeiro. Tá tudo ok? Tudo ok, pessoal. Oi, boa tarde, tudo bem? Eu sou Begonha Larcon, da Universidade Federal Fluminense, e neste vídeo vou apresentar uma atividade que nós experimentamos várias vezes, né? Presencialmente em escolas, no médio, e aqui na UIME, na UF, alunos da licenciatura, e também aplicamos aqui na UF em um evento, né? Que eram 3 escolas de ensino médio e aí também foi aplicada. Então, estamos muito felizes por esse resultado. E aí vamos apresentar hoje aqui. Esse resultado, essa experiência aqui, foi baseada no TCC do Caio. Oi, Caio. A tese, o trabalho de conclusão do curso dele, né, estipulava geometria fractal e narrativas como instrumentos para a aprendizagem de construções geométricas, perímetro e área. Então, a proposta dele, que foi excepcional, realmente excepcional, ela foi uma proposta presencial analógica no sentido que levou Applet, GeoGebra já com fractais, apresentou os fractais para eles e eles fizeram iterados e fizeram essas construções manualmente, né? A dinâmica era o Caio ia mostrando as construções do GeoGebra no Data Show e eles iam fazendo no papel. Aí, a proposta dele inicial também não era a construção dos fractais em si, mas também calcular perímetro, área e o mais importante, mais desafiador no TCC dele, é calcular também a dimensão fractal. Um trabalho muito bom. O Caio está muito barato, tirou 10. Aí, depois, com o tempo, essa proposta que ele deu era longa, né? Porque até chegar na dimensão fractal, a construção dos fractais, chegar até dimensão fractal era um quanto demorado. Então, aí, eu resolvi, né, fazer uma adaptação da proposta original do Caio e trazer para o GeoGebra Classroom. Então, agora, eu vou apresentar para vocês mais ou menos metade, né? Porque a proposta agora que eu vou trazer para vocês no GeoGebra Classroom, aí vai trabalhar apenas a construção dos fractais. Eu vou usar o GeoGebra, eles vão usar e eles vão operativos aí, tá? Então, aqui na nossa proposta, como eu já falei,
somente vou mostrar a parte de construção do fractal e, claro, como encontrar um iterado a partir do outro. Aqui, vou clicar aqui, mas já deixei. A atividade em si, né? Nós criamos várias atividades, né? Todas elas estavam, na verdade, todas essas atividades aqui estavam na proposta do TCC do Caio, né? Então, você vai ver na primeira atividade, aí eles devem enunciar todas as figuras geométricas nas quais você conhece, né? Aqui, depois deles enunciarem, eu faço um esboço e um desenho deles, né? Então, aqui eles tinham que usar ou a ferramenta polígono ou a ferramenta função mão livre, né? Essa daqui, às vezes funciona aí. Não. Ela é bem legal também. E aí, pronto. Aqui eles tinham que listar as 8 coisas, as quais você encontrar na natureza em uma forma geométrica. Só para eles se tocarem, né? Realmente vão falar de polígonos, circunferências e tudo mais os olhos deles. A segunda atividade é eles assistindo um vídeo, né, de matemática, do Rogério Martins, eu adoro, sobre fractais no dia a dia, né? Ele vai por aí percorrendo Lisboa e catando coisas, ideias de fractais. Aí depois tem um conjunto de Cantor, que aí vai no iterado n igual a zero, e aí a gente explica no quadro como é que vão se iterando, né? E aqui aparece o perímetro do conjunto e a sequência. Então, você vai aumentando aqui o n. E aí vai gerando e também vai calculando essa dimensão fractal. O terceiro exercício, né, é agora o jogo do caos, né? Porque o triângulo, esse daqui é o que mais sucesso faz, na verdade. Porque o triângulo de Sierpinski, né, eles alguns conhecem e alguns não na construção com triângulo, né? Pegando triângulo, dividindo o lado entre 2, 3, né? Somente 2 lados para criar um triângulo e tal. Mas nem todo mundo também sabe que também pode ser construído o triângulo de Sierpinski jogando a dados. Então aí aqui a gente explica como é que é o jogo de probabilidade, e aí cria dados aleatórios e a iteração desse jogo, né? Dados. Aí é que vai gerar todo o triângulo de Sierpinski. Se você dá no play aqui, aí você vai e volta, vai e volta, vai e volta. E realmente acreditem que vai ter um triângulo de Sierpinski. Aí, finalmente. Aí também apresentamos aqui outra, né? Que é o dragão de Heart Way. Também como explica primeiro, né? Depois a gente explica como criar esse nível 0, nível 1, nível 2. E aí eles vão construindo aqui também. Ou bem com polígonos ou com função mão livre. Eles não gostaram muito da função mão livre. E aqui vão tendo mais iterados e tal. São vários exemplos, né? Vou citar todos, porque tanto em tempo. Temos vários blocos de neve. Também temos. Primeiro eles vão construindo os iterados, né? E depois trabalhinho no GeoGebra, né? Tudo isso foi o Caio que eu adaptei aqui no GeoGebra, claro. Depois. E nisso. E aí acaba caindo, né?
E, finalmente, a proposta é uma avaliação da atividade. Então, vou apresentar rapidinho o que eles fizeram aqui. Se você clicar aqui, cria a tarefa, tá? Já criar a tarefa, aí você chega aqui. Essa eu vou mostrar só um dos tantos, né? Aí conseguem colocar seus feedbacks, né? E brincar com todos os fratais. Você consegue ver o comportamento dos alunos. Aqui o GeoGebra, claro, é fenomenal, né? Fenomenal. E aqui vou dar só uns avanços, né? Aqui temos... Você já tinha conhecido falar de fractais. Aí uns falam que sim, outros falam que não, né? E qual foi seu fratal favorito? Eles gostaram do fogo de Koch, né? Se ajudaram, não ajudou o vídeo a entender fractais. Ou, se eles gostaram bastante. E, enfim, foi por aí. Se recomendam essa atividade, sucesso. Foi por aí. Então, não tem mais tempo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Obrigada, Begônia, obrigada, Kai, parabéns pelo trabalho. Iniciamos agora a sessão de perguntas. Pode falar, Felipe. Professor, foi aconselhado, como o Jorge ainda não apareceu, de botar dele por último. Só Sim, pra... sim. Tá. Eu vi aqui. Beleza. Obrigada, Felipe. Pode enviar perguntas, pode abrir falar pelo microfone, ou colocar aqui no chat. Tem uma pergunta, pessoal? Begônia, vê se foi o trabalho que você apresentou na turma de perspectivas, né? Eu me lembro desse trabalho. Sim, eu já apliquei perspectiva, sim. Sim. Boa tarde a todos, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Nós podemos aplicar novamente. Eu gostei muito do trabalho. Muito interessante para a turma do primeiro período que está chegando, conhecer uma matemática sobre uma outra perspectiva. Ah, sim, tem várias coisas aí do Rede Mate para apresentar em perspectiva, né? Aí a gente pode definir um módulo, hein? Sim, sim. Período aí de atividades. Esse ano perguntas. Begonha, eu coloquei no chat um link que talvez te interesse, né? Que uma pergunta que eu tinha era, se eu dou uma dimensão, qual um fractal cuja dimensão é a dimensão especificada, né? A Isabel, do GAN, né, ela me deu uma sugestão que eu implementei no GeoGebra, que é usando o produto cartesiano, né? eu já estou brincando aqui, Humberto. Achei interessante. É que você dá uma dimensão, sei lá, 1,8. Me dá um fractal cuja dimensão seja 1,8, né? Aham. Um fratal com autossemelhança, né? Uhum. Muito bom. Gostei. Já estou brincando aqui. Olá, professora Begônia, boa tarde. Eu não sei se tinha que levantar a mão, desculpa. Você aplicou pelo GeoGebra Classroom, assim, qual foi o pessoal, os participantes que fizeram essa atividade? Foram alunos do médio, do superior? Eu acho que eu me perdi no vídeo, mas aí acho que a culpa foi minha, desculpa. Mas eu só queria que você falasse disso e alguns resultados, como foram percepções que você teve durante o GeoGebra Classroom da aplicação da atividade. Obrigado, viu? E parabéns pelo trabalho, excelente. Tá mudo, professora Begônia. Verdade. Obrigada, Márcio.
A atividade proposta inicialmente pelo Caio no TCC dele era só os applets, né? E aí foram implementadas em 3 escolas, se eu não me engano, presencialmente, e aí levamos umas fichinhas em papel, né? Porque só tinha um data show, enfim, nas escolas, aquela coisa. E daí eles simplesmente adoraram. E aí o Caio trabalhou a parte de dimensão fratal e tudo, fez atividade completíssima, tá? De início até o fim. Depois, com a Mônica, aí, você não vai lá na perspectiva, não sei o quê. Aí eu adaptei, né, e incluí no GeoGebra Classroom, todas as fichas, tudo aí organizado no GeoGebra Classroom. E aí encurtei, né, porque como era só 2 horas, aí não dava tempo para trabalhar dimensão. E aí, nessa atividade no GeoGebra Classroom, aí a gente trabalha só os iterados, as construções e tudo mais. O conceito de fratal, alguns fratais na natureza e tudo mais. Eles simplesmente adoraram, né? Aquela em perspectiva, não sei se foi 1 semestre ou 2 semestres, Mônica, não me lembro. Se foi aplicando 1 semestre ou 2 semestres. E esses eram perspectivas para alunos da licenciatura, ingressantes, né, Mônica? Eles são ingressantes, né? E também eles gostaram muito, porque gostaram dos applets, óbvio, porque aí eles vão brincando, vão entendendo os iterados e tudo mais. Eu gosto muito do GeoGebra Classroom, porque fica tudo muito arrumadinho aí, e aí você consegue ver o que eles estão fazendo, o que não, você consegue enviar lá alguma questão para eles responderem, e todos esses dados ficam aí armazenados, ficam aí bem coletados e arquivados nesse GeoGebra Classroom. E eu adoro o GeoGebra Classroom, sempre que eu posso eu aplico. E depois, por último, nós recebemos umas 3 escolas no IME, e aí, escolas de ensino médio. E aí apliquei essa atividade, e aí eles ficaram loucos com o Sierpinski, né? Porque eles já sabiam, né? Um pouquinho que era fractal e já tinham trabalhado. Mas não tinham visto o Sierpinski como aquele processo aleatório, né? E aí nós ficamos aí jogando dado e criando todo esse processo aleatório. Então, realmente, o GeoGebra Classroom, e eu sou fã, né? Fã total. Na outra sala, eu vou apresentar um aluno como eu usei em sala de aula o GeoGebra Classroom como painel de pôsteres científicos, né? O GeoGebra Classroom, quando eu descobri, já não solto mais. Realmente. O melhor que tem. Assim, acho só uma sugestão também, eu não sei se o Caio teve tempo para colocar elementos de pensamento computacional, né, para os fractais, e ainda mais por causa da BNCC, eu acho que, não sei se você colocou no TCC do Caio, o processo de construção, né, dos fractais, relacionar com, talvez, os pilares do pensamento computacional, eu acho que seria uma sugestão, assim. Isso, e mesmo a parte do algoritmo, né, que é algo iterado, né, a gente sabe que funções iterativas são mais complicadas, né, do aluno entender, e fractais são iterativos, né. Acho que como passou do tempo, mas agradecer a atenção e parabéns pelo trabalho. Obrigada. Então, Márcio, você é da computação, entendo, né? Fica mais daquelas de informática. Não te conhece. Depois eu vou contatar você. Acho que eu vou aprender de você muito. Tá. Obrigada. Bem, agradeço a Begonha e a Caio. Vamos agora dar o prosseguimento, né, com o segundo, que seria, acho que, deixa eu ver o nome dele aqui, o Jorge Kennedy não está presente na sala. O próximo trabalho a ser apresentado é um projeto ótimo
Problemas de otimização como ambiente pedagógico para aprofundar e compreender o conceito de função de Humberto Bortolossi, Vanderlei Rezende, Leonardo Silvares e Felipe Peçanha. Então, vamos lá. Otimização como um ambiente pedagógico para aprofundar e compreender o conceito de função é um trabalho conjunto de Humberto José Bortolossi, Vanderlei Moura Rezende, Leonardo Tadeu Silvares Martim e Felipe Souza Peçanha. Imagine o campo de conhecimento do cálculo diferencial e integral como um corpo humano. Então, podemos imaginar que os limites, ou se preferir os infinitesimais, constituem seu coração. Mas seu sangue, ou seja, o que percorre toda a extensão de seu corpo, são as funções. No entanto, como apontam acadêmicos como Dubinsky, Harel, Rezende e Jones, o conceito de função não é facilmente compreendido pelos estudantes. Há várias razões apontadas que incluem: há uma predominância de uma abordagem algébrica e estática do conceito de função. Múltiplas representações. Existem diversas maneiras de representar funções, como fórmulas, gráficos, tabelas e descrições verbais. E os alunos frequentemente lutam para ver como essas representações estão interconectadas e como representam a mesma ideia matemática. Compreensão deficiente nos livros didáticos escolares. Muitos livros didáticos tentam simplificar o conceito de função para torná-lo mais acessível, o que pode resultar em uma compreensão fragmentada e superficial do conceito por parte dos estudantes. Eles podem aprender a manipular funções matematicamente sem realmente entender a essência do conceito. Nossa proposta: desenvolvimento de um conjunto de applets interativos que apresentam problemas de otimização como um instrumento didático para a exploração e aprofundamento do conceito de função de uma variável real. Mas, por que escolher o contexto de otimização? A otimização é um contexto que permite a negociação e construção de significados, além de articular aspectos motivacionais. Os problemas de otimização relacionados com lucro, economia de tempo e redução de gastos, entre outras situações, fazem parte da vida diária dos estudantes e, portanto, o tema torna-se interessante e motivador. Interdisciplinaridade. A otimização permite que os professores integrem e conversem com outras disciplinas, incentivando os estudantes do ensino superior a investigar o uso do cálculo em diversos problemas e ajudando os estudantes do ensino básico a relacionar conteúdos de diferentes áreas para facilitar sua aprendizagem. O link e o código QR indicados dão acesso à nossa coleção de mais de 20 problemas de otimização que podem ser modelados e estudados interativamente. Esses problemas são tradicionais nos livros de cálculo. No próximo slide, veremos um desses problemas com detalhes. Agora veremos o clássico e onipresente problema da caixa sem tampa, cujo enunciado é o seguinte: quadrados iguais são cortados dos cantos de uma folha de papelão retangular, medindo 30 centímetros por 50 centímetros. As abas que sobram são então dobradas para cima de modo a formar uma caixa sem tampa. Quanto deve ser X
a medida em centímetros dos lados dos quadrados que são retirados da folha de papelão para que o volume V da caixa seja o maior possível. O aplicativo tem duas partes. Na primeira parte, o enunciado do problema é apresentado no início, junto com uma imagem ilustrativa neste campo. De início, o estudante pode fornecer valores para a variável de decisão X. Ao pressionar o botão Calcular, o app automaticamente calcula o valor correspondente da função objetivo, marca um ponto correspondente no gráfico, ajusta a imagem para o valor fornecido e registra o cálculo em uma tabela. Além disso, o estudante também pode visualizar a caixa sem tampa sendo montada em 3D. Ao clicar em qualquer linha da tabela, o app reconfigura automaticamente os elementos gráficos visuais para o valor correspondente registrado. Se o usuário fornecer um valor não admissível para o problema, neste caso x igual a 15, o app dá um feedback imediato, alertando sobre a inadmissibilidade do valor fornecido. Observe então que, com paciência e determinação, o usuário pode, em princípio, encontrar uma aproximação do valor ótimo com várias casas decimais corretas. Evidentemente, esse processo poderia ser automatizado em uma planilha eletrônica como o Excel. Surge então a pergunta: por que usar cálculo diferencial se o Excel resolve o problema? Vamos agora à segunda parte do app. Nesta segunda parte, há um controle deslizante onde o estudante pode gerar várias configurações do problema de otimização sem ter que fornecê-las uma por uma no campo de entrada. Por meio dessas caixas de seleção, o estudante pode ver o rastro do ponto no gráfico, os valores das variáveis envolvidas e o gráfico contínuo gerado pelo GeoGebra, tudo de forma integrada e dinâmica. Por último, nesta parte inferior, há campos de entrada onde o estudante deve fornecer explicitamente a expressão da função objetivo e o seu domínio. O app verifica as respostas e dá um feedback imediato. Todo esse esquema integrador está disponível para cada um dos mais de 20 problemas de otimização selecionados. Resultados e conclusões. Este conjunto de applets foi aplicado em oficinas com estudantes de ensino médio e superior, e também pelo primeiro autor em suas aulas de cálculo. Nesta etapa, podemos observar que os applets que desenvolvemos permitem que o aluno experimente como se articulam as diversas representações, palavras, tabelas, gráficos, álgebra e geometria dinâmica, de uma mesma função em um contexto de modelagem e resolução de problemas. O uso de tecnologia, os estudantes podem acessar todo o material de seus celulares, foi um elemento motivador extra. Principalmente nos problemas geométricos, foi possível identificar que parte da dificuldade na modelagem do problema provém de lacunas no conhecimento de geometria dos estudantes. Trabalho futuro. Pretendemos incluir mais problemas de otimização e, usando os recursos de computação simbólica, CAS, do GeoGebra, construir uma terceira parte do applet, onde a solução ótima seja obtida simbolicamente sem aproximações. Também queremos incluir problemas que dependam de um parâmetro e estudar como a solução ótima varia em termos desses parâmetros. Estudo de sensibilidade da solução ótima. Aqui estão algumas referências bibliográficas. Obrigado por sua presença e atenção. Ok, é isso. Obrigada, Humberto, pela apresentação, excelente trabalho. E agora estamos abertos a perguntas, 10 minutos para isso. Tiago já pode perguntar. Professor, parabéns pelo trabalho, interessantíssimo. Eu queria fazer repassar uma pergunta para o senhor. Sim. Foi feita a mim e ao colega que está aqui presente, o Yuri,
trabalhamos juntos aqui em um congresso que a gente estava apresentando um outro trabalho. O senhor falou ali nas conclusões sobre a articulação das diferentes representações, né, que o aluno faz ali no seu EPRET ali, e o trabalho que nós estávamos apresentando lá também, foi agora em setembro passado, era mais ou menos na mesma linha, era sobre cônicas, mas nessa coisa das diferentes representações e tal, enfim, no que a gente, baseado no Duval, assim que a gente chama por aqui, há discordâncias em relação a isso. Na verdade, acho que só a mãe do próprio saberia nos dizer como é o nome dele, né? Mas é o Raymond Duval. E o que foi nos colocado era o seguinte, né? Não lembro do nome do professor, mas ele é da Unipampa. Se de fato o GeoGebra permite que o aluno mobilize recursos para essas representações, se isso está sendo mentalmente feito ali com o usuário, na medida em que ele faz isso através do GeoGebra. Na verdade é assim, né? O GeoGebra é um mecanismo que articula essas representações, né? Então, eu diria que o GeoGebra é um instrumento que oferece uma vivência de aprendizagem, né? Tá certo? Então, assim, você vai interagindo com o Applet e vai vendo como que a mudança numa representação afeta a outra, né? Então, eu diria que esse é o primeiro estágio onde o aluno tem essa oportunidade, né? Uma oportunidade de vivenciar as diferentes representações, né? Tá certo? Eu não sei se a pergunta é será que isso é suficiente para garantir que o aluno está articulando as representações, né? Na verdade, eu diria que não, porque quem tá articulando é o GeoGebra, né? O GeoGebra é o instrumento que está fazendo isso. Como se você usasse papel e lápis, e em vez de usar o GeoGebra, usasse uma folha de caderno, né? Quem está fazendo é o lápis, né? Tá certo? Que está lá preenchendo a tabela, está fazendo o desenho do gráfico, né? É um instrumento que viabiliza essa conversão de registros, né? E eu diria que é o primeiro passo, tem que começar por aí, né? Ou eu diria assim, né? Na verdade, o que seria mais interessante é fazer um exercício metacognitivo, né? Perguntar para o aluno, né? E aí, o que você está percebendo disso, né? Como que você vê isso, né? Porque quando que você clica no botãozinho e arrasta, está acontecendo isso na tabela, e acontece isso lá no desenho 3D, né? Eu acho que para você realmente ter a articulação de forma mais robusta, eu usaria a metacognição, que é pedir para o aluno explicar como que ele está aprendendo, né? Como que ele está compreendendo a interação que está sendo permitida pelo GeoGebra, né? Acho que essa é a melhor resposta. Não, sim, obrigado. De fato, o GeoGebra permite muito mais do que o lápis e o papel, né? Enfim, há coisas que são feitas no GeoGebra que nós, com muita dificuldade, ou não conseguiríamos fazer, no caso, né, do lápis e papel. Mas, de qualquer forma, obrigado. Acho que essa é uma discussão interessante. Obrigado. Ok. Tiago e Humberto, né? Eu vejo aqui no Applet, né, que foi apresentado, né, quem faz a conversão é o GeoGebra, certo, Humberto? Né? Sim. Então, com respeito ao aspecto motivacional, né, isso ocorre, é evidente, né? Mas, segundo o Duval, é preciso que essa conversão, quando os registros são distintos, tem que ser feita pelo aluno. E nos dois sentidos, né? Eu acho que o Applet, ele é um disparador, né? Há vários registros. Como é que eu passo de um registro para o outro? Tá? Essa discussão é necessária, né? E também, como o Humberto disse, é necessário que o aluno possa verbalizar o que ele está vendo. Qual é o impacto daquilo nele? Só ele pode dizer, só ele pode relatar. Então, dar a voz ao aluno é muito importante. Dizer o que ele está vendo, o que ele está compreendendo, né? As relações que ele pode
construir, né, a partir daí, o que ele pode visualizar. Eu acho isso muito importante. Mas parabéns, Humberto, gostei muito, pretendo usar. Outra dúvida. Você usou isso com os alunos da turma de cálculo, né? Sim. Você usava isso antes de falar, assim, eles já tinham visto definição de derivada? Em que momento que acontecia essa utilização? Bem, no programa de cálculo tem uma parte que é a parte de otimização, né? Então é após a derivada. Eles já sabiam derivadas, etc., né? E aí tem a questão de você ter enunciado em língua natural, e aí você tem que modelar o problema, né? E aí, assim, às vezes eles tinham muita dificuldade de mentalmente visualizar, né? Como que essa caixa é montada, né? Então, eu diria que é um primeiro empurrãozinho para eles entenderem como que funciona toda essa sessão de otimização, né? Para que eles peguem aí, digamos, o feeling da coisa, né? E assim, uma coisa bacana é que eu projetava o problema e convidava um aluno para ir lá na frente, né? Me dá um valor de X. E outra característica boa do Applet é que ele dá feedback, né? Não, isso não é admissível, né? Tem algum problema. Por que não é admissível, né? Então, gerava toda uma discussão e esse feedback automático que o Applet dá, eu acho que também foi muito útil. E é o Applet, não sou eu, né? Então, tipo assim, é o programa de computador que está dizendo, olha, x igual a 15 não vai rolar para essa função, né? Sim. Para esse problema. Tá bom, Alberto, obrigada. Bem, temos mais perguntas? Então, vamos ao terceiro trabalho. Obrigado. Obrigada, Humberto. É a janela CAS. Deixa eu ver aqui, só um instante. Só um instantinho. Que é o termo CAS. CAS significa Computer Algebra System. Olá, eu sou o professor Márcio e vou apresentar o trabalho com coautoria da professora Celina Barra, intitulado Janela CAS do GeoGebra, potencialidades para a aprendizagem da matemática. Então, vamos redefinir o que é o termo CAS. CAS significa Computer Algebra System, que são softwares matemáticos que integram recursos numéricos, gráficos e simbólicos. E do ponto de vista numérico e gráfico, os sistemas de computação algébrica podem ser vistos como poderosas calculadoras científicas capazes de efetuar cálculos, produzir gráficos com grande precisão e versatilidade, algo que o GeoGebra já faz, mas como dissemos, agora a gente vai focar para o aspecto mais interessante é a possibilidade de operar expressões simbólicas que representam objetos matemáticos. Vamos ver um exemplo disso? Por exemplo, em uma calculadora ou um software que não tem um sistema algébrico simbólico, como a janela CAS, se a gente faz essa operação que eu destaco aqui, 2 vezes raiz de 48 mais raiz quarta de 144, a gente obtém uma aproximação decimal, que é dada dessa forma. Contudo, em um sistema algébrico simbólico, como o que existe no CAS, ele faria a operação da forma como a gente faria, vamos dizer, com lápis e papel. A gente decomporia os 144 e 248 fatores primos, tiraríamos os fatores primos com grau que tem grau 2 e efetuaríamos a soma. E é o que um sistema algébrico que existe na janela K do GeoGebra faz. Ele faz essa operação, dá essa resposta, né? E esse recurso, ele envolve ferramentas para abordar numérica e simbolicamente. Isso é um ponto importante. E dentro da janela CAS abarcam vários conceitos matemáticos que podem ser trabalhados, como operações aritméticas elementares, ele tem comando para fatorar números, fazer a fatoração desse número em fatores primos, decompor, verificar se um número dado é primo ou não,
São todos comandos que são possíveis da ferramenta na janela CAS. Também você pode fazer gráficos de 2 e 3 dimensões. E dois importantes que a gente destaca são esses daqui. A resolução de problemas de equações e sistemas lineares e operações vetoriais e matriciais, que são tão importantes para o trabalho do aluno, porque com essa ferramenta a gente consegue trabalhar propriedades e não só o cálculo de uma multiplicação de matriz, o cálculo de um determinante ou a resolução de um sistema, né? Então essa é uma faceta importante que a gente destaca quando a gente fala da aprendizagem do ensino básico com a janela CAS. Contudo, ela tem vamos dizer, uma limitação que o professor tem que estar atento, e isso que a gente quer destacar nessa comunicação, é que a utilização de comandos e sintaxes específicos que podem ser bastante sofisticados, dependendo do nível do aluno. Às vezes, um aluno do 6º ano, talvez, dependendo da formação, do nível, pode ser um salto muito grande você já oferecer o GeoGebra, mas talvez um aluno do ensino médio olhar as representações matriciais e operações de vetores, é possível. Então, a gente entende que o professor tem que fazer ponderar isso primeiro, como para a utilização de qualquer tecnologia, verificar se o público é adequado à utilização daquela tecnologia, né? Por outro lado, esse grau ainda pode ser dosado, se você planejar atividades que envolvam sintaxes mais elementares, ou apresentar essa sintaxe ao aluno junto com a atividade, para que ele possa se apropriar dela e desenvolver o exercício elaborado, né? E aqui são alguns exemplos que eu considero importante, por exemplo, simplificações de expressões algébricas, como essas duas que possivelmente podem aparecer em cálculo. Então, essas o aluno pode verificar, e aí você pode verificar propriedades. Olha, se isso acontece sempre, o que aconteceria se fosse A fosse igual a 2? Então, o aluno consegue, a partir dessa representação, também generalizar, ver outros casos. Então, isso é uma importante faceta que a gente considera da janela CAS. Além disso, a janela CAS, ela permite que os cálculos simbólicos eles não acarretam em erros acumulados. Por exemplo, como foi nesse cálculo aqui. Quando eu realizo esse cálculo, eu estou acumulando um erro, porque aqui há um truncamento do software, por mais casas decimais que ele considere, esse número foi truncado em algum momento. E aqui também, esse mesmo número que é irracional, ele foi truncado. E como resultado, quando eu faço essa operação, eu tenho erros acumulados. E quando eu faço direto a conta simbólica e aproximo, a gente verifica, olha, que só as 3 últimas casas que começaram a dar diferença. Isso é importante para o aluno ponderar. Às vezes, um erro nessa casa decimal, dependendo de um problema, não tem o menor problema, não existe nenhuma restrição. Isso não vai impactar na sua resposta final, mas dependendo do problema, isso deve ser levado em consideração. Há outros exemplos que eu trago da janela CAS é o comando substituir, onde você pode resolver uma equação de um grau maior para outra de grau menor, como foi esse caso que eu exemplifiquei. Depois você pode ter um comando para resolver uma equação e observar os pontos que elas aparecem. No caso da minha equação, eram esses 2 pontos seriam as soluções procuradas. Aqui eu tenho as aproximações e também eu posso gerar sequências de números, como esse caso, em que eu faço uma sequência de 10 elevado a n menos 1, em que n varia de 1 até um controle deslizante j que eu defini. Então, ele faz, o primeiro elemento da sequência vai ser 10 elevado a 1 menos 1, que é 9. Depois, 10 ao quadrado, 100 menos 1, 99, e assim por diante. E tudo isso feito na janela CAS. Outros passos que são o gráfico, mas aí a gente atenta que como a sintaxe é diferente do GeoGebra, eu não posso só digitar f de x igual. Eu tenho que digitar f de x e atribuir, ou seja, colocar 2 pontos igual, uma função. E aí ele plota o gráfico dessa função na janela de álgebra. E aí eu posso também fazer algumas coisas, como resolver essa equação numericamente, resolver uma equação específica, f de x igual a 4, exata, obtendo as 3 raízes reais e não aproximações, como é esse caso. Então, essas são algumas facetas importantes do software da janela CAS.
Entretanto, isso não significa que as ferramentas simbólicas apresentem limitações, e isso que a gente vai destacar agora. Uma das limitações que pode ocorrer quando a gente usa essa janela. Por exemplo, como a gente apresenta os números reais aos alunos, a gente apresenta que o número real não é irracional se eu consigo, se o número na sua representação decimal é infinita e não periódica, certo? Contudo, se eu apresento esse número para um aluno, pode ser no 9º ano, ou ele faz na calculadora, e dá esse resultado. E você apresenta esse resultado. O que ele vai dizer? Será que esse número é irracional ou não? Como a gente pode ponderar isso? Certo? Isso é algo importante. E aí, o que a gente faz? Se eu mostrar a operação, ó, esse número é racional. Contudo, pela limitação, e aí a limitação de qualquer calculadora, e não só do GeoGebra, ele só me apresenta, com a aproximação máxima que a gente tem do GeoGebra, 15 casas decimais. Mas elas não são suficientes para chegar no período. E aí, uma atividade que eu venho desenvolvendo junto com a professora Celine é assim. Então, como eu, professor de matemática, posso ajudar meu aluno a desenvolver isso? E aí, infelizmente, por causa do tempo eu não vou fazer, mas a gente consegue, com resultados da aritmética, concluir e obter os outros dígitos. Eu consigo obter os primeiros 13 dígitos, depois eu obtenho mais 13 e sobra 2. Aí, quando eu conto isso daqui, eu tenho 28 dígitos, que não eram suficientes para a calculadora. E isso é algo importante que pode ser trabalhado para que o aluno perceba que só a representação decimal de um número não é suficiente para a gente concluir se ele é irracional ou não. Então, a percepção de entendemos que é uma percepção de que a janela CAS pode e deve ser utilizada mais no ensino de matemática. Existem possibilidades e que ainda precisam ser exploradas. Por exemplo, aqui a gente encontrou 4 trabalhos fazendo uma busca nas revistas que apenas esses trabalharam e a gente entende que isso pode ser ampliado. Então, como as considerações finais do nosso trabalho, a gente estende esse convite. Vamos trabalhar com a janela CAS, desenvolver pesquisas em que a gente utilize essa janela. E aqui a gente agradece a atenção e aqui estão os nossos e-mails para a gente discutir e trocar ideias sobre a janela CAS. Até mais! Parabéns, Márcio. Muito obrigada pela sua apresentação. Agora vamos à sessão de perguntas. Boa tarde, Márcio. Tem alguma preferência assim que vocês tenham para trabalhar com a janela CAI? Tipo, eu prefiro trabalhar para essa função ou para frações, essas coisas assim. Eu vi muito bom trabalho, parabéns pela apresentação. Eu fiquei com essa dúvida, uma curiosidade mesmo. Obrigado, Felipe, pela questão. Então, eu agora fiquei mais interessado um pouco por tópicos de teorias dos números, que podem ser trabalhados também na janela K, sabe? Como calcular primos, achar primos, porque esse problema que eu apresentei, e não tive tempo de apresentar todos os detalhes, é um problema de teoria dos números, e a gente consegue, aí, utilizando essa potência maior da janela K, fazer outros cálculos, pedir para o aluno generalizar, porque, por exemplo, essa atividade que eu fiz, ela é o resultado final de um conjunto de atividades que eu apliquei já 2 vezes. Os alunos, e aí, por enquanto, né, eu ainda não estou na graduação, né, eu sou professor da PUC, eu apliquei no mestrado e eu fiz um mini curso em um evento. E aí, por enquanto, eu estava assim, estou interessado muito na parte da teoria dos números, que é possível de trabalhar com GeoGebra, né? Até comentando, né, isso remete um pouco ao que o professor Rudimar falou ontem, né? Tanto saber a limitação, né, que foi essa limitação que eu mostrei, que o GeoGebra mostra 15 casas decimais de um número.
Só que aí você tem que tomar cuidado que a última sempre ele arredonda, ainda tem alguns problemas que a gente discute nas oficinas. Mas além disso, por exemplo, eu mostrei lá o trabalho com funções, as raízes, né? Até o professor Humberto falou, eu ia perguntar para ele, mas ele falou no final, né, que ele estava pensando de fazer as atividades de otimização com a janela CAS também, justamente para isso. Não ter só o valor aproximado assim, porque com uma planilha, por mais que você tente aproximar, você vai ter boas aproximações, como o professor Humberto falou agora há pouco na apresentação, mas o valor exato, aí a gente precisa do cálculo diferencial, e aí a janela CAS vai dar em alguns casos, né, o valor, e eu falo em alguns casos porque dependendo do polinômio, ele não resolve também simbolicamente, isso é interessante. Então, assim, possibilidades que eu vejo é a teoria dos números, por exemplo, encontrar um polinômio que tem determinada raiz, você dá um valor para o aluno, eu quero que ele me construa um polinômio que tem essa raiz. A janela caso você pode fazer essa manipulação, e aí, pensando até um pouquinho do que foi a dúvida do colega, assim, às vezes o GeoGebra vai fazer, mas que o professor Humberto conversou agora, o GeoGebra vai fazer as operações algébricas e o aluno vai estar pensando, assim, nas propriedades. E principalmente esse caso, né, esse caso que a gente chega, aí eu falo até brincando, se eu falasse que era a teoria dos números com GeoGebra, as pessoas já ficam um pouquinho ressabiadas. Mas trabalhar, eu acho que como um grande potencial é trabalhar a teoria dos números, porque ela faz muitos valores, por exemplo, tem até um artigo que o professor Humberto também escreveu, né, sobre a janela casa, eu acho que eu coloquei, que ele faz direitinho o 100 fatorial. Até o professor Rudimar falou ontem que o 200 fatorial ele não faz, isso é uma limitação da máquina. Mas até aquilo do 100 fatorial você pode, e aí de novo, teoria dos números. Ó, você olhou esse número, será que o GeoGebra calculou corretamente? Qual é a quantidade de zeros que tem a representação do 100 fatorial? Aí a gente consegue atrapalhar alguns outros resultados, e aí de novo, igual eu falei, como eu estava dando aula mais nesse tempo ligado à teoria dos números, eu estou percebendo muito mais essa utilização das teorias dos números. E acho complementando também outra que eu achei interessante e que tem os trabalhos que é o professor William Gonçalves, que participa do curso o GeoGebra com o professor Sérgio, ele usa muito para matrizes, sabe? Cálculo de matrizes, por exemplo. A gente vê a matriz que você tem a matriz quando a gente faz diagonalização de operador, né? Lá da álgebra linear. Mas o aluno vê que aquela matriz, sem ele fazer as contas, mas verificar que a matriz que ele encontra da base e a inversa, e o GeoGebra faz todas essas operações. Então, eu acho que cálculos simbólicos como matrizes, determinantes, teoria dos números, eu acho que seria muito legal também para trabalhar na janela CAS. Acho que pode pular. Humberto? Ok. Ô, Márcio, é mais uma sugestão para você considerar e pensar no assunto. Uhum. Uma coisa que eu uso, inclusive, para mim, né, como professor, do tipo, você quer montar uma questão para uma prova, e por algum motivo, por exemplo, você quer que a solução seja inteira, né? Você não quer que dê números, digamos assim, difíceis, entre aspas, né? Então, isso é uma coisa que eu uso com frequência. Por exemplo, você tem uma equação quadrática, né? Você coloca lá os coeficientes e gostaria que os coeficientes fossem inteiros, né? Aí você tem que saber calibrar bem os coeficientes, né? Para matrizes também, né? Porque resolve um sistema linear. Aí você não gostaria que as soluções fossem muito, digamos, estranhas, né? Uhum. Aí eu uso muita janela CAS para achar uma solução geral, né? Sim. E a partir da solução simbólica, você tentar, até usando o próprio GeoGebra, pedir, né? Pode usar um comando sequência para tentar encontrar aí os números que dêem uma solução inteira ou uma solução, digamos assim, não tão estranha, né? Sim, sim. Sim, eu também concordo sim, professor. É muito bom mesmo, até para esses casos, né? Principalmente matriz, determinantes, que a gente quer fazer um exercício diferente, né? Ou, Uhum. ou até mesmo esse, até como você falou, as raízes estranhas, né? Até ajudar o aluno a não perceber mais essas raízes estranhas, né? Por exemplo, no ensino básico, né? Se aparece alguma raiz 2 mais ou menos raiz de 2, o aluno já fica, será que eu acertei o exercício, né? Mas eu concordo, sim, muito interessante mesmo também essa abordagem, né, do professor usar o GeoGebra, né, como esse seu Sim. aliado para fazer exercícios e atividades. Tá, mas quem quiser, vai atrás de Janela Casa, ela tem muita atividade, né, e até o professor Humberto
trabalha muito com o GeoGebra sabe que às vezes como ela fica escondidinha, né, num canto, agora ela aparece mais, né, porque o 6 é muito parecido, né, a estrutura do 6 com a estrutura da janela CAS, que é o trabalho com as células, né. Então até tentem também, veja os comandos, né, porque ela tem poucos comandos, né, a maioria dos comandos que a gente usa é aqueles que a gente digita, né. O professor Roberto sabe, ele trabalha da tradução aqui do GeoGebra, né, então a maioria dos comandos não está nas ferramentas, né, professor? E aí usá-los é muito importante. Mas é uma provocação mesmo que a professora Celina a gente faz para a gente também incluir a janela K, sabe? Seja um trabalho de geometria, dá para você calcular volumes. Ontem eu estava vendo o Brandon, que eu vi que ele estava participando, o Brandon e os colegas, eles também podiam incluir no finalzinho a janela K para dar, ó, qual é o valor exato, né? Quando eles trabalham com problema que o valor vai dar um irracional, e aí com a janela K dá para você, aí também é aquilo que eu falei que é um limitador, né? Como ela é só baseada em comandos, dependendo do aluno, né? Um aluno do 6º, 7º ano, ele pode ter aquela dificuldade de entender o que é o comando para utilizar e aprender matemática, né? Então eu acho que mais como uma sugestão, assim, mais uma provocação que a gente faz mesmo, eu e a professora Celina. Pessoal, mais alguma pergunta? O Tiago deu uma contribuição no chat. Um link para gerador de soluções para sistemas de ordem 3. Mais alguma pergunta? Pode falar, ele aqui. Boa tarde, gostei muito da apresentação. E o senhor estava falando que dá para trabalhar polinômios. Eu gostaria de saber assim, um pouquinho mais quais conteúdos o senhor acha que seria interessante levar para o ensino médio, até mesmo fundamental. É foda, vai, Chispa, vai embora. Vai embora, Mamoninho, vai embora. Acho que... Espera o vovô chegar, vai embora, vai. Eu acho que como sugestão, a gente poderia, eu acho que principalmente funções, polinômios, né, raiz de polinômios, né, por exemplo, olhar justamente isso que até o professor Humberto falou, de você variar os polinômios e ver, por que esse teve uma raiz exata e outra não, sabe? Ao invés de raiz, por exemplo, um polinômio de grau 2, né, e eles variarem os coeficientes e ver, para essa escolha, gera um polinômio que tem raízes complexas, porque até aqui eu não mostrei, mas ele resolve polinômio nos complexos, resolve polinômio também, se você colocar só resolver, ele resolve nos números reais, aí ele não dá solução, mas se você resolver no complexo, ele resolve nos complexos, dá soluções complexas também. Então, talvez assim, como o professor Humberto sugerir para ele, encontra um polinômio que tem essa raiz de 2 mais raiz de 3, ele pode fazer, e com a janela casa, ele fazer as operações, para chegar em um polinômio que tem essa raiz. E aí isso seria mais pensando, aí eu não lembro agora se no ensino médio, teria mais para o terceiro ano, que o terceiro ano é aquela parte mais geral de polinômios, mas talvez para o primeiro ano seria isso, de dado um polinômio, você encontrar essa raiz ou verificar o que aconteceu para que esse polinômio não tivesse raiz, antes de você já falar que é o delta, sabe? E fazer o aluno entender essa importância. Eu acho que para atividades investigativas desse tipo, a janela casa poderia ser um grande aliado. Entendi, obrigado. Imagina. Professora Celina, seja bem-vinda. Prazer tê-la conosco aqui. Bem, mais alguma pergunta? Márcio, obrigada pelo seu trabalho, parabéns para você e para a Celina. Vamos dar prosseguimento à nossa sessão. Agora será o trabalho Resolução Computacional de um Problema do OBMEP com GeoGebra. Vou desabilitar os microfones. Sou professor no Instituto Federal Sul-Rio-Grandense e, juntamente do meu colega, o professor Tiago Martins, irei apresentar o trabalho intitulado Resolução Computacional de um Problema da OBMEP com o GeoGebra. Vamos começar? A resolução de problemas contribui para a construção de habilidades de visualização e raciocínio geométrico.
Quando esses problemas envolvem a conversão entre diferentes registros de representação de um mesmo objeto, tornam-se ainda mais complexos, tanto para professores quanto para estudantes. As dificuldades vão desde o nível epistemológico até a questões didáticas, de como ensinar esses conteúdos. Nesse contexto, as tecnologias se apresentam como importantes aliadas do processo pedagógico. Ferramentas como o GeoGebra, por exemplo, permitem a concretização desses objetos geométricos. A partir do momento em que o aluno pode ampliar, reduzir, rotacionar, verificar a alteração dos seus elementos simultaneamente. Nesse contexto, insere-se o presente trabalho, cujo objetivo é desenvolver uma construção dinâmica que possibilite a visualização geométrica e a identificação da expressão algébrica associada a um problema da UBMAP, com o auxílio do GeoGebra. Essa proposta se sustenta em diversos trabalhos acadêmicos, com destaque para Notari Basso, quando ressalta a possibilidade de manipular os objetos matemáticos no GeoGebra, faz com que surja uma nova forma de pensar e de fazer matemática. Puppet aponta que o computador pode concretizar e personalizar o formal, fazendo com que a fronteira que separa o concreto do formal seja deslocada. Bassanese destaca a importância da modelagem matemática, afirmando que a mesma é uma forma de abstração e generalização com a finalidade da previsão de tendências. Markowitz ressalta que para os alunos é mais fácil lidar com funções na forma gráfica do que na forma algébrica, pelo seu caráter visual. Chegamos agora no problema escolhido para o trabalho. Optamos pelo problema número 4 da segunda fase da prova de 2021, nível 3 da UBMAP. Nessa questão, temos um prisma quadrangular rotacionado em torno de uma das arestas de sua base, sob um ângulo de 45 graus, conforme a figura. Trabalhamos com maior destaque no item C da questão, que pedia que o estudante identificasse o gráfico da função V que fornece o volume em função da altura da superfície do líquido dentro do prisma. Eu passo agora a palavra para o meu colega Tiago, que irá detalhar a construção realizada. Olá, eu me chamo Tiago. Trago agora a nossa construção e a ideia que estamos propondo nesse trabalho. Não será possível nesse vídeo dar o detalhamento sobre a construção, mas a seguir apresentaremos um passo a passo para realizá-lo. Temos aqui a lata, inclinada a 45 graus, e queremos enchê-la d'água. Para isso, construímos um controle deslizante H, variando entre 0 e 10 raiz de 2. Todos os valores foram previamente calculados para permitir a modelagem do problema. Vamos ver a lata enchendo d'água? Construímos um botão esvaziar lata. E para encher a lata d'água, realizamos a construção de 2 prismas. Se H é menor ou igual a 5 raiz de 2, aproximadamente 7, o prisma é construído pelos pontos aqui ocultos, CF, B, CD. Caso contrário, construímos o prisma pelos pontos B e F, C, BA. Vamos dar uma olhadinha nesses prismas. Vejamos. Para H menor do que 5 raiz de 2, aproximadamente 7, nós temos um prisma triangular. Esse prisma tem o seu volume variando em função da variação de 2 catetos de um triângulo, que variam em função de H. Para H maior do que 5 raiz de 2 e menor do que 10 raiz de 2, temos um prisma trapezoidal variando apenas em função de H. Conjecturamos que para H maior do que 0, menor do que 5 raiz de 2, a função que descreve o volume desse prisma é uma função quadrática.
E para h maior do que 5 raiz de 7, temos uma função afim, uma relação linear. Bem, vejamos como podemos fazer isso. Construímos um ponto G que tem coordenadas 0, 0, se h igual a 0, e h e b, caso contrário. Vejamos que as coordenadas do ponto G têm a altura e o volume de água dentro da lata. Vamos ver a evolução do ponto G na janela de visualização. Bem, nós queremos coletar as coordenadas desse ponto G dentro das listas L1 e L2. Vejamos, para h menor do que 5 raiz de 2, as coordenadas de G são coletadas na L1. Para h maior do que 5 raiz de 2, as coordenadas do ponto G são coletadas na L2. Como coletar as coordenadas de um ponto em uma lista? Bem, isso pode ser feito acessando as configurações em programação. Ao atualizar, utilizamos este comando. Este comando coleta as coordenadas do ponto G na L1 para h menor ou igual a 5 raiz de 2 e dentro da L2 no caso contrário. Bem, queremos definir uma função v de x que determina o volume de água dentro da lata em função da altura. Para isso, utilizaremos uma regressão polinomial com o seguinte comando. Vejamos. Para x variando entre 0 e 5 raiz de 2, para x maior ou igual a 0 e menor ou igual a 5 raiz de 2, definiremos a v de x como uma regressão polinomial de grau 2 através dos pontos da L1. Para x maior do que 5 raiz de 2 e menor do que 10 raiz de 2, definiremos a v de x como uma regressão polinomial do grau 1 através dos pontos da L2. Vejamos agora a v de x representada algebricamente e na janela de visualização graficamente. Então temos, para h menor do que 5 raiz de 2, aproximadamente 7, a v de x definida como 10x ao quadrado. E para h maior do que 5 raiz de 2, temos a v de x definida como 141,42x menos 500. Acreditamos estar trazendo uma possibilidade de modelagem matemática através do GeoGebra que pode ser explorada na educação básica. Parabéns pela apresentação. Já temos o Humberto aí com pergunta. Pode falar, Humberto. Tiago, é o Tiago, né? Na apresentação, na hora que falou de modelagem, você evocou, pelo menos o vídeo evocou duas palavras, né? Abstração e generalização. Aí eu gostaria de ouvir de você o que você entende por abstração e o que você entende por generalização. Professor, abstração no sentido do que traz a BNCC, né? Mas abstração e generalização, né? O que você entende por abstração e generalização?
Esses processos de abstração, eu acho que tem a ver com o que nós estávamos falando ontem, né? São processos mentais que só o próprio indivíduo tem acesso a eles, né? É mais um sentido da abstração na teoria piagetiana, né? De uma abstração reflexionante, assim, de processos mentais que são próprios do indivíduo. Eu acho que isso, que é o que o senhor estava comentando antes, o GeoGebra proporciona, né? O uso do GeoGebra proporciona, embora é claro que no caso ali das representações e também das abstrações, isso não está sendo feito pelo software em si, né? Mas sim por processos mentais do indivíduo. E o outro era a generalização, né? Generalização é no sentido de extensão do pensamento para casos mais gerais. Basicamente isso. É nesse sentido que nós pensamos ao elaborar essa proposta. Ok. Eu anotei aqui no meu caderninho a sua dica de ver a abstração de acordo com Piaget, né? Isso. Valeu. Exatamente. Abstrações reflexionantes, teoria de Piagetiana, né? Porque assim, né, abstração e generalização são dois conceitos-chave do pensamento computacional. Mas eu tenho notado que abstração é uma palavra que cada um vê de um jeito, né? Por exemplo, o senso comum diz assim, que é uma coisa difícil, que não dá para entender, né? A matemática é muito abstrata, nunca vou entender isso, né? Esse parece ser o senso comum das pessoas quando vem a abstração, né? Eu estou querendo escrever um artigo sobre o que é abstração, né? E é por isso que toda vez que eu ouço alguém falar de abstração, eu quero ouvir o que a pessoa entende por abstração, justamente para poder triangular e tentar escrever um texto tentando colocar mais luz sobre esse assunto, né? Porque eu vejo que cada um vê de um jeito, né? Eu estou bastante envolvido agora com essa questão da epistemologia genética, então a abstração para mim agora está ligado com isso, né? Processos mentais que não são observados, que não são acessíveis a outra pessoa, a não ser o próprio indivíduo que está realizando aqueles processos ali. Acho que isso é o que a gente procura, né, desenvolver nos nossos estudantes, né? Seja com o uso do GeoGebra ou outro, enfim, o que está em pauta aqui é o GeoGebra, que nós gostamos de fazer, né? Eu vou colocar aqui a definição que eu vi, né, de quadrinhos, né? Foi de um quadrinista, de um desenhista de quadrinhos, né? E que eu já vi em outros lugares e que gostei bastante, que abstrair é você, na hora que estiver lidando com uma situação, um problema, extrair somente o que é essencial para tratar daquele problema, né? Que nem o cara de quadrinho diz, você abstrai o desenho de uma casa, a criança vai lá e desenha uma casa. O que uma casa tem? Né? Tem um telhado, tem uma porta, né? E aquilo representa uma casa genérica, né? Então, assim, você abstrai aquilo que é importante para o contexto. Eu gostei muito dessa definição, né? De abstrair, ver o que é essencial para a situação. No caso da modelagem, acho que isso vai ao encontro da ideia de modelagem. Cabe né? também, cabe perfeitamente. Vai, né? Cabe perfeitamente. Mas eu não vejo o pessoal de modelagem dizer isso, né? Que alguns detalhes na simplificação do modelo são dispensáveis, né? Uhum. Obrigado, mas também a ideia que a gente estava, que era desses processos mentais, né? Valeu. Oi, desculpa, é que eu tô dando uma disciplina que fala também de abstração e até para colaborar com vocês, né? É sobre pensamento matemático avançado, tanto para o Tiago quanto para o Humberto, que tem o Tommy Dreyfus, que fala também, né, sobre os processos relacionados ao pensamento, que eles chamam de pensamento matemático avançado, e aí a generalização e a abstração estão junto. E eles estão da mesma raiz que o Tiago está estudando, porque essa época, né, quando o Tommy Dreyfus estava fazendo os estudos dele, também tinha, eu coloco no chat e escrevo, e boto a referência, tá, professor Humberto, para o senhor. E eles usam justamente essa ideia do Piaget que o professor Tiago trouxe, da abstração reflexionante, né. E até
também, Tiago, além disso, dar os parabéns pelo trabalho, muito interessante a ideia. E eu só queria perguntar se a construção você fez assim a título para resolver o problema, ou se, por exemplo, você estavam prevendo também, assim, para o aluno entender que aquela primeira parte vai ser uma função polinomial do segundo grau, por exemplo, ele estudando os pontos, né? Se você fizesse diferente, aí acho que iria mais para o superior, mas entender a modelagem, né? Porque até na modelagem, você vê os dados, você vê os pontos, e aí depois você pode, se você quer por um polinômio, você vai fazendo as diferenças divididas, né? Então, uma hora chegar, por exemplo, aquele primeiro conjunto de pontos que você mostrou, vai ser uma função polinomial de segundo grau. Então, a segunda diferença dividida vai dar zero. E no caso da primeira, quando você fizer uma diferença dividida, vai dar constante, a segunda vai dar zero. Eu não sei se, assim, como uma sugestão para vocês, talvez incluir isso também na atividade, para que não só eles entendam que seja, é porque eu sei, vamos dizer, a fórmula, bem entre aspas, tá? A expressão algébrica calcula o volume daquele prisma e depois do segundo prisma, sabe? E até com o gráfico também, pensando em derivadas, né? Aí, voltando, até você falar que isso é um caso de uma função dada por duas sentenças, mas que é derivável, né? Eu imagino, aí eu não vi o gráfico direitinho, mas imagino que não tem um bico, né? Então, ela vai ser, a hora que uma vira função segundo grau, ela já continua com a mesma taxa de variação, né? A derivada delas vão ser constantes. Acho que ela não é, que eu não vi direitinho o gráfico, mas eu acho que também até você trazer isso para os alunos, caso vocês atuem também no superior, para fazer esses elementos do cálculo. Quanto o cálculo também é importante, né, para a gente voltar para o ensino básico, por mais que a gente não aborde, não tá, os problemas sob o olhar do cálculo, mas ele está presente ali, né. Eu acho que era mais essas sugestões que eu olhei e pensar se vocês tiveram essa ideia de plotar aqueles pontos e fazer os alunos fazerem essa análise, tá? Mas mais uma vez, parabéns, obrigado e parabéns pelo trabalho. Obrigado, Márcio. Márcio, a ideia que a gente tem é aproximar esses processos de modelagem da educação básica, né? Em função de que muitos desses processos de modelagem exigem conhecimentos mais avançados da matemática, como o cálculo diferencial, equações diferenciais, enfim, tudo isso que a gente conhece, tá? Essa questão, ela na prova da UBMEP lá, eles trazem o gráfico e pedem só para o aluno desenhar o gráfico, não pedem, pelo que eu estou lembrado, não pedem a expressão da expressão, né? Mas a ideia que a gente está trazendo nesse trabalho é de que isso possa ser utilizado no ensino da educação básica, no ensino médio, e que o aluno seja capaz de fazer essa modelagem através do GeoGebra, né? Por isso, a nossa ideia de coletar os pontos ali dentro de uma lista e pedir uma regressão polinomial, já que a função afim, né, e a quadrática são usualmente conteúdos do ensino médio, né? Assim a gente oportuniza ao aluno uma modelagem sem que seja exigido conhecimentos mais avançados da matemática, né? Mas claro que isso pode ser também trabalhado no ensino superior, enfim, como tu estás nos dizendo aí, né? Mas acho que pensa nisso, porque até ele olhar essa tabela, olhar os pontos, ele pode perceber, olha, a variação daquela parte é constante. E você pode caracterizar a função polinomial do primeiro grau assim também. E mesma coisa que aqui, no caso a gente teve um material que o professor Nilson César fez, Machado, e ele falava isso, que a função polinomial do segundo grau é a taxa da taxa de variação, que vai ser constante, sabe? Então, até isso também você conseguiria fazer essa aproximação, para ele entender que não é só por causa da fórmula, né? O polinômio sai por causa disso. E você pode fazer modelagem fazendo isso, né? A partir de um fenômeno, você consegue modelá-lo olhando os pontos, né? Então, talvez com uma sugestão, pense assim também de colocar esses pontos, mesmo os pontos, porque dá para você criar pontos virarem tabela também no GeoGebra, tá? Mas acho que é uma sugestão. Não, obrigado. Esse tipo de questão tem sido bem frequente nas provas da UBMEP, da segunda fase, que é o caso, inclusive agora na prova que foi aplicada sábado, dia 19, ela trouxe uma questão, não tem nada a ver com lata d'água, enfim, mas a ideia é exatamente a mesma. Obrigada, Márcio, pela sua participação. Mais alguma pergunta para o professor Tiago? Tiago, obrigada, parabéns pelo seu trabalho. E do Igor. Obrigado. Né?
Obrigado pelas considerações, vamos levar todas elas em consideração para trabalhos futuros. Obrigado. Bem, dando continuidade, então, o próximo trabalho é GeoGebra e gamificação, aprendendo matemática por meio de um jogo com feedback automático. Eu estou colocando certo. Acho que é esse. Só um instante, por favor. Olá, meu nome é Thiago e o título do meu trabalho é GeoGebra e Gamificação, aprendendo matemática por meio de um jogo com feedback automático. Os autores, Thiago Novaes e Celina Bar, da PUC São Paulo. O objetivo é apresentar o resultado da aplicação de um jogo com feedback automático para aprendizagem de função afim realizado no software GeoGebra. Então eu vou clicar no botão aqui para a gente começar a ver o jogo. Essa é a tela inicial do jogo. Então aqui eu tenho a função representada na sua forma algébrica e eu tenho que informar os valores dos coeficientes A e B. Então nesse caso aqui, se eu coloco A menos 3 e B menos 5 e verifico, ele vai dar um feedback. Atenção, A é o elemento que multiplica x e B é o termo independente, ou seja, o número que está sozinho. Então ele fala aqui que a função, né, é necessário reorganizá-la para ser representada na forma f de x é igual a x mais b. Então aqui eu vou trocar. Então eu vou colocar menos 5 e menos 3. Faço uma nova tentativa. No caso agora, ambos os valores estão corretos. Com isso aparece aqui o meu feedback parabenizando e o botão aqui novo para eu clicar e começar uma nova tentativa. Agora eu tenho a função representada em outra forma, né? Menos 5 que multiplica 4x mais 5. Então se eu coloco menos 20 e aqui 5, clico em verificar, ele vai me dizer, atenção, né, que eu preciso realizar o quê? A propriedade da distributiva, né, multiplicar o termo de fora por cada elemento dentro do parênteses. Então, fazendo isso, menos 5 vezes 5, se eu coloco aqui 25 e verifico de novo, agora ele vai me dar um outro feedback aqui dizendo o quê? Verifique o sinal de B, ou seja, eu me equivoquei no sinal de B. Então aqui o B é negativo, menos 25. Verifico novamente. Está correto, clico no botão novo, eu tenho uma nova tentativa. Aqui no caso eu tenho menos 2x menos 2. Então se eu coloco menos 2 e menos 2, vou verificar, ele vai me dizer, né, qual é o tratamento que eu preciso fazer para resolver, no caso, essa função. Então aqui eu preciso fazer o quê? Eu tenho que dividir ambos os numeradores pelo denominador e depois separar cada um deles. Então aqui se eu colocar A igual a menos 1 e B igual a 1 e verificar novamente, eu tenho verifique o sinal de A, ou seja, o A aqui é positivo. Faço de novo. Então aqui se eu colocar menos 15 e 15, o A está errado, né? Então aqui eu vou colocar menos 25. Ok. Menos 2, menos 4. E verifico. Uma coisa interessante agora é que eu coloquei um sistema de recompensa até mesmo para motivar o aluno a melhorar o seu desempenho. Então, isso aqui eu coloco menos 25 e menos 15 e clico em verificar, o aluno vai receber um feedback diferente, né? Ele vai receber uma mensagem dizendo o quê? Parabéns, você acertou 3 questões seguidas e ganhou uma medalha de bronze. Então, se ele acertar mais 2, ele ganha a medalha de prata. Ou seja, eu clico aqui em bronze e vai aparecer, né, uma medalha no meu canto superior esquerdo aqui, dizendo que o aluno, né, conseguiu acertar as 3 questões seguidas. E inicio uma nova tentativa. O meu trabalho ele fala sobre gamificação e que a gente tem um conceito de DETED.
que é a utilização de elementos de design de jogos em contextos, produtos e serviços que não estão relacionados a jogos, a fim de motivar determinados comportamentos. Nós temos os 4 elementos de um jogo, de acordo com o Bussarello, que são a meta, né, o objetivo pelo qual você está jogando, as regras que precisam ser simples, resposta do ambiente ao jogador e a participação voluntária, né, que a pessoa precisa querer participar. Como aporte teórico, eu uso a teoria dos registros de representação semiótica de Duval, que ele diz que as representações semióticas são produtos constituídos pelo uso de signos que pertencem a um sistema de representação. Há 3 atividades cognitivas fundamentais relacionadas à semiose que devem ser consideradas para que o sistema semiótico seja um registro de representação. A primeira delas é a representação de um registro dado, que pode ser representado em sua forma algébrica, tabular, gráfica, entre outras. O tratamento, que são as transformações internas dentro de um mesmo tipo de registro. Por exemplo, aqui eu posso somar 2 números e representá-los na sua forma decimal e fracionária. E, por fim, a conversão, que é a transformação de um registro para outro. Duval diz que, se o aluno consegue transitar entre diferentes tipos de registros com facilidade, então nós podemos dizer que ele obteve uma aprendizagem significativa. O meu trabalho, né? Participaram da minha pesquisa 4 alunos do 2º ano do ensino médio de uma escola pública do município de Resende, no estado do Rio de Janeiro, e aqui eu tenho um fluxograma de como que eu desenvolvi esse jogo. A proposta do jogo é estudar a função afim, representada em sua forma algébrica, e realizar os tratamentos necessários para determinar o valor dos coeficientes angular e linear. As formas de representação da função afim. Esse jogo ele foi desenvolvido de forma que a função pudesse aparecer representada em 6 modelos diferentes, como apresentados nessa tabela. O sistema de recompensa foi criado a fim de motivar o jogador a continuar jogando e acertar cada vez mais. Então, se ele obtivesse 3 acertos consecutivos, sem erros, ele ganharia uma medalha de bronze. 5 acertos, ele ganharia uma medalha de prata, e 7 acertos consecutivos, ele ganharia uma medalha de ouro. O resultado. Então, nós temos aqui a tabela dos 4 alunos que participaram. Eu solicitei que eles jogassem até conseguirem 10 acertos. Então, a gente consegue ver aqui que a aluna 4, ela jogou além, ou seja, ela se sentiu motivada a continuar jogando, mesmo quando não era mais necessário. E, dentre os alunos aqui, o aluno 3, ele foi o que obteve o pior desempenho, né? Isso foi geralmente ocasionado pela questão 10, onde ele se confundiu na parte de interpretação e foi necessário o quê? Foram necessárias 8 tentativas para ele conseguir acertar essa questão. A gente observa que no começo do jogo, né, houve uma quantidade maior de tentativas por questão que elas foram se diluindo ao longo do jogo, ou seja, os feedbacks ajudaram os alunos a reduzirem as suas quantidades de tentativas, né, ou seja, os seus equívocos. Aqui a gente tem a quantidade de equívocos por modelo de função afim, então os modelos 3 e 4 representaram aí 50% dos erros, ou seja, os modelos em que a função ela apareceu representada na sua forma fracionária. E dentre os principais erros cometidos, a grande maioria foi ocasionada por erros cometidos com divisão, seguidos de multiplicação, quando eles não usavam a propriedade da distributiva. Ao final do jogo, eles responderam um questionário a respeito da opinião de aprender matemática por meio de jogos. Um aluno disse que achou bem interessante porque o aluno consegue tanto se divertir quanto aprender sobre o assunto. Outro disse que eu achei bastante didático e gostei. Todos os alunos relataram que os feedbacks os ajudaram a corrigirem seus erros e que gostariam de utilizarem jogos para aprenderem outros conteúdos. As considerações finais. Ao introduzir jogos na aprendizagem de matemática, permitimos que os alunos aprendam de uma forma diferente e divertida. A proposta do feedback automático permite que o aluno aprenda com seus equívocos, de uma maneira mais dinâmica. Aqui tem as referências utilizadas na apresentação. Muito obrigado pela atenção. Parabéns, professor Thiago, pela apresentação, pelo trabalho também. Vamos às perguntas.
Humberto, pode falar. Ô, Tiago, você fez uma experiência com uma turma sem gamificação para poder comparar? Oi, professor. Não, eu não fiz. Eu utilizei só os jogos, né? Na verdade, eu fiz uma sequência de jogos. Aqui eu estou apresentando um deles, né? Mas eu não realizei sem gamificação. Tiago, me parece que ao apresentar a equação, né, o aluno colocar dois valores, né, para A e B, não me pareceu que fosse um quiz, mas essa atividade mais próxima de um quiz do que um jogo propriamente dito? Na verdade, um quiz é como se fosse um jogo de perguntas e respostas, no caso, né? A gente utiliza, né, a definição de jogo, né, de uma forma diferente, né? O jogo tem alguns elementos, né? Você pode ter o jogo ou pode ter a gamificação, né? No seu caso, eu vejo que você utilizou, se pudermos escolher, né, entre jogo e gamificação, eu vejo mais o uso da gamificação. Tanto os resultados que você apresentou no final mostram que os alunos se sentiram encorajados a continuar jogando, né? E mesmo aqueles que erraram também, por vislumbrar, né, uma premiação ou uma reversão da sua situação, né, que está em último lugar e vai mais à frente, né, ele continua a fazer a tentativa, porque ali, digamos, você percebeu que os alunos davam respostas por tentativa, sem raciocinar? O que você observou com relação a essa experimentação? Bom, no caso, fazer por tentativa e erro, né? Não foi, assim, eu não observei isso, porque foram alunos do segundo ano, então eles viram esse conteúdo no período letivo passado. Então, tinham jogos, tinha alguns conteúdos que eles não lembravam. Então, o objetivo do jogo é o quê? Ele aprender com o feedback caso ele não saiba, né? Então, assim, cada tipo de erro vai ter um feedback específico para isso. Então, eu mostrei alguns desses feedbacks nesse exemplo, né? Então, assim, a ideia é o quê? Fazer com que o aluno aprenda com o erro dele. Não fazer por tentativa e erro, porque se ele colocar qualquer coisa, qualquer valor toda hora, ele não vai chegar numa resposta, né? Então, a ideia é fazer o quê? Com que esses feedbacks o auxiliem a encontrar, né, esse erro, a superar as suas dificuldades. Tá? Então, a ideia foi essa. E, Tiago, havia um número máximo de tentativas? Tentativas não, eu estipulei assim, eles tinham que obter 10 acertos para passarem para o jogo seguinte. Né? Então, tem uma sequência de jogos. Então, foi estipulado que quando eles atingissem 10 acertos, 10 pontos, eles passariam, né, para a etapa seguinte, né? Então, para uma outra fase. A quantidade de tentativas e acertos que eu botei ali, que eu coloquei no jogo para mostrar, que vai servir, no caso, para a minha tese, para eu ver como que foi o desempenho deles ao longo dos jogos, né? Para ver se eles conseguiram, de fato, reduzir as quantidades de tentativas ao longo do jogo, ou seja, para ver se os feedbacks os auxiliaram a reduzir os seus equívocos. Outra pergunta, eu não sei se você colocou na apresentação, mas quantas vezes você já experimentou esse jogo? Sim. Esse em específico, assim, na verdade, eu criei 10 jogos sobre função afim. Então, eu apliquei a primeira parte deles com os alunos na Espanha, durante o meu doutorado sanduíche, que eu fiz lá no ano passado. Foi no começo desse ano que eu apliquei lá. E esse ano eu apliquei agora no Brasil. Em específico, esse jogo que eu prestei agora para vocês, eu apliquei somente com os alunos do Brasil, que foi um jogo que eu fiz posteriormente, né? Lendo na literatura, eu vi que alguns alunos, né, que os alunos tinham dificuldade em realizar esses tratamentos quando a função não aparecia na forma y igual a x mais b. Então, os alunos tinham dificuldade de encontrar os coeficientes angular e linear. Então, esse jogo eu fiz posteriormente e apliquei somente aqui com os alunos do Brasil, somente em uma escola. Tiago, parabéns pelo trabalho, obrigada pelas respostas. Obrigado. Temos mais perguntas para o Tiago?
Só parabéns. Bem, nós temos aqui... Não, espera um pouquinho. É o professor... Só um instante, gente. Jorge Kennedy. Eu acho que ele não está... Ele aqui, Felipe, me ajudem aí. Acho que ele não está na sala. Professora, pelo jeito ele não apareceu. Então, dessa forma, peço que fiquem atentos aos avisos no chat sobre a questão de marcar a presença. Felipe, ele é aqui. Vocês têm alguma mensagem para os participantes desse painel com relação à presença? A gente vai estar reenviando, caso vocês ainda não tenham registrado a presença, vamos estar mandando o link no chat, a gente pede para aguardar um pouquinho, e aí só confirmar mesmo a presença e agradecer por vocês estarem aqui conosco. Tem algumas perguntas aí no chat que vocês responderam, né? Já vi que já responderam aqui, né? Eu gostaria, primeiramente, também de agradecer pela presença de todos os apresentadores, e gostaria de informar que nós estaremos enviando 2 links diferentes. Um para aqueles que não possuem CPF, que não são brasileiros, e outro link para os que são brasileiros que possuem CPF. Nós já enviamos aqui, estaremos enviando novamente os links. É só aguardar um pouquinho que nós já estamos enviando. Então, Iaquim, nós devemos permanecer nesta sala, aguardando o envio do link. Sim. É importante que preencham o formulário e façam a presença de vocês até 4 horas, que é quando estará aberto, que é a duração limite do evento. Mas esse link já está aqui no chat? Sim, nós estaremos reenviando ele para reforçar. Entendi. Então, atenção, participantes, membros, né, os autores também, devem acessar esse link. Bem, alguém tem mais alguma colocação, alguma pergunta para fazer? Bem, encerramos, então, esse painel, agradecendo a participação de todos os autores, né, todos os participantes, muitos conhecimentos partilhados aqui, muitos aprendizados, e principalmente o que sempre deve acontecer no painel científico, né, que é a troca de experiência, troca de informações, para que cada um possa avançar com os seus trabalhos, né. Muito obrigada a todos vocês. Dessa forma, então, nós encerramos esse painel.